Fala, macumbeiros, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Aguiar, sou sacerdote do Templo de Umbanda Casa do Zé, e a gente vai começar a gravar uma série de vídeos falando sobre algumas religiões de matriz africana. Então esse canal aqui só tem alguns conteúdos que vieram do Instagram, conteúdos curtos. E aqui no YouTube eu vou gravar conteúdos próprios que são maiores e mais completos. Hoje eu vou começar sobre o termo Quimbanda. Como esse termo, esse nome surgiu aqui no Brasil? Bom, a gente precisa fazer uma viagem voltando lá para 1445, que é quando um navegador chamado Diogo Cão foi para o país do Congo, primeiramente, e depois para Angola. Congo e Angola tem um povoado chamado Bantu. Bantu ou Banto, Anto significa pessoa e Banto significa pessoa, seria o plural da palavra, né? E lá nesse povoado existiam os quimbandas. Quem seriam os quimbandas? Os quimbandas são hoje como se fossem médicos nativos daquele lugar, como se fosse aqui os indígenas para nós, os nativos, né? O povo originário. Então, Diogo Cão vai de Portugal para os países do continente africano para fazer acordos comerciais, negócios entre países, né? E lá ele encontra no país do Congo um rei que era chamado de Manicongo. O filho do rei vai para Portugal. Em Portugal, ele se torna bispo, estuda e tudo mais, se torna bispo da Igreja Católica. Quando ele volta, passando um tempo, ele se torna rei. O filho do rei assume o trono do pai e se torna rei. Em um determinado momento, esse, esse rei atual, ele determina que o povoado do país seja cristão. Né? Determina que todo mundo fosse cristão naquele momento. E os que não aceitassem deveriam ser escravizados. E justamente quem não aceitou foram os quimbandas, né? Alguns quimbandas. Então, alguns quimbandas vieram já escravizados para o país, para o Brasil, né? Depois Portugal coloniza o Brasil, invade o Brasil, né? Porque descobrir o Brasil é uma palavra muito forte, né? É muito romântico descobrir o Brasil, né? O correto seria invadir e colonizar. Foi o que fizeram aqui no Brasil. E os quimbandas vieram escravizados para o Brasil. O primeiro navio negreiro chega aqui no Brasil por volta de 1526. Alguns historiadores vão falar que é 1539 a 1555. Vai ter essa divergência aí, mas é entre 1525 e 1555 que chega o primeiro navio negreiro. Chegando o primeiro navio negreiro aqui, a gente vai entender o porquê que os pretos velhos de hoje têm esse nome de Pai João, Pai Benedito, Pai Antônio, né? Quando os escravizados chegam no Brasil e vão descer do navio negreiro, eles ali já são catequizados, ou seja, voltando um pouco mais para trás na história, o que tem a ver o católico ali nessa história toda? Que o Papa Nicolau V, ele autorizou, ele outorgou a escravização do povo preto da África, né? Isso é história, isso tem documentos comprovando isso, documentos históricos. Então, o catolicismo é muito envolvido com a questão da escravização. O povo Bantu chega no navio negreiro aqui no Brasil, já na espera do navio ficava um padre, e eles já faziam ali a catequização desses escravizados. E ali eles já davam, já batizavam com um novo nome, que era esses nomes que hoje a gente tem na Umbanda, né? É claro que a Umbanda já não é tão antiga assim, né? A Umbanda foi formada ali em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, porém, os cultos que antecederam a Umbanda dão influência tanto na Umbanda, quanto no Batuque, quanto no Candomblé, quanto em outros cultos que a gente tem hoje, como Catimbó também, e outros cultos. Voltando, esses escravizados chegam no Brasil, são catequizados pela Igreja Católica, pelos padres da Igreja Católica que já estavam aqui no Brasil, fizeram isso com índios também, e aqui esses quimbandas que vieram de lá, do povo Bantu, Angola e Congo, eles se misturam com os indígenas daqui. Povo originário de lá, povo originário daqui. Aí começa a se misturar, a se amalgamar,
e isso começam a formar novos cultos, do indígena com o povo bantu, com o católico, né, com a cultura católica que já tinha enraizada com a chegada da coroa aqui, né, da coroa portuguesa, quando coloniza o Brasil, e ali começam a formar novos cultos. Inclusive o nome Quimbanda, ele vem da língua quimbundo. A língua quimbundo é originária desse povo bantu, que é originário dos países Angola e Congo. Só para a gente ter uma ideia bem formada. Então, esse Quimbanda, o nome significa grande cura. O Ki significa grande e Umbanda, né, o M mudo, Umbanda, significa cura. Tanto é que o nome da nossa prática de Umbanda hoje, né, ele vem desse nome, ele vem da cura na língua quimbundo, que é com N mudo, e aqui, transformado no português, a gente vai escrever com U, né? Porque o nome, na dicção, ele é Umbanda. Então a gente já colocou o U ali e já deixou no português. Então, esse nome Kimbanda, ele nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver, com as práticas que a gente faz hoje, inclusive eu. Por quê? Porque a gente colocou o Exu, a gente não, né? Ao longo do tempo, o brasileiro colocou Exu e Pombagira para dentro dessa prática, né, que nessa época nem existia. E o nome Kimbanda, ele tem a ver com a cura que esses nativos, Angola e Congo, faziam lá nos seus países. Inclusive, até hoje, eles têm essas pessoas como se fossem médicos tradicionais. Inclusive, alguns trabalham até para o governo como médicos tradicionais, porque eles não têm hospitais assim como a gente tem aqui, ou em países de primeiro mundo, né? Então, alguns quimbandas recebem até salário para trabalharem como médicos tradicionais lá. Então, por que eu disse que tão pouco tem a ver com as práticas que a gente faz hoje? Porque lá, o quimbanda, como ele é um médico tradicional, ele trabalha muito com a erva, muito com a cura, com a medicina da floresta, basicamente bem parecido como é o indígena aqui no Brasil, né? Eles têm essa medicina mais tradicional, mais nativa. Então, a gente, ao longo do tempo, né, nós que praticamos e os nossos antecessores dentro dos cultos, colocamos ali culto ao Exu, Pombagira, o aspecto vermelho e preto que vem de Exu Orixá, o nome Exu que vem de Exu Orixá, né? Alguns ainda insistem em tratar a Quimbanda como se fosse com o líder Ogum Megê da Calunga, mas isso a gente vai tratar em um próximo vídeo que não faz muito sentido, né? Até porque o nome da entidade principal da Quimbanda é Exu, né? Então Exu vem de Exu Orixá. Mas isso a gente trata em outro vídeo. Voltando ao que é o Quimbanda. O Quimbanda veio para o Brasil, trouxe a cultura do povo Bantu para cá. O povo Bantu também acredita em algumas divindades que são chamadas de Inquice, que é diferente de Orixá, que é diferente de Vodum. E aí a gente também pode englobar três povos que vieram do continente africano que tiveram grande influência nos cultos que a gente tem hoje. Se a gente for falar de Batuque, Candomblé, Cabula, Calundu, Catimbó, Quimbanda, entre outros cultos originários aqui que se criaram no Brasil, a gente vai ter influência de todos esses povos. Principalmente para o Batuque e o Candomblé, o povo Iorubá, que é o que cultua o orixá na Nigéria, Togo, Benin, Serra Leoa, aquele contexto de países ali, que é o povo Iorubá. Então, o povo Iorubá cultua o orixá. O povo Jeje cultua Vodum. Povo Bantu cultua Inquice. Então são essas diferenças e esses três povos que vêm escravizados para o Brasil e dão essa roupagem inicial para os cultos que a gente tem hoje, né? Então, principalmente o Kimbanda ele usa muito, ele usa, né, na originalidade muita erva, muita coisa da floresta. Então não tem muito a ver com o que a gente pratica hoje. Para quem utiliza a erva nos cultos de Quimbanda, eu utilizo, até faz um pouco de sentido. Agora, quimbandas que não utilizam erva, que tem somente sacrifício animal, não faz muito sentido
ter o nome de Quimbanda, né? Não, inclusive pelo fato de Exu e Pombagira não fazerem parte da cultura desse povo lá. Por exemplo, Exu e Pombagira não existe no país africano, em nenhum país africano. Então, Exu e Pombagira é uma construção brasileira, né? De uma mistura de povos que aqui já existiam na época da escravização. Então, ao passar do tempo, a gente está falando ali, quando o povo Bantu chega no Brasil 1500 e alguma coisa, lá por volta de 1600, já, ou um pouquinho antes, já começa o primeiro culto a se originar, que é o culto da santidade. Não tem muito a ver com o povo Bantu, mas tem com os indígenas e a cultura católica, uma mistura, santidade de cultura católica com a cultura indígena, com o xamanismo que já existia aqui antes dos portugueses chegarem, né? Então já começa essa mistura. E depois vai vir Cabula, Calundu e outros cultos que vão ter essa influência já dos povos africanos aqui no Brasil. Bom, eu fiz assim um retrato básico e pequeno do que a influência dos povos africanos fizeram aqui no Brasil e trouxeram com a sua cultura. Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu me atentei a falar um pouco mais sobre como o termo Quimbanda chega aqui no Brasil. A gente pode falar depois também como a prática Quimbanda se instaurou ao longo desse tempo. Depois a gente vai falar o porquê que o nome é Jupombagira, porquê que o nome Candomblé, porquê que Batuque, e porquê que todos esses cultos se criaram aqui no Brasil com a influência dos povos africanos, certo? Para quem gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para quem não é inscrito, já clica no sininho para receber notificação dos vídeos que a gente vai colocar. E quem tiver alguma dúvida, pode comentar, pode sugerir, pode criticar, que não tem problema. Aqui é um ambiente livre para a gente falar das nossas religiões que a gente gosta tanto, tá bom? Axé.